Fala, meu querido, chegamos com a quinta questão aqui da prova da Unicamp e ela traz para gente, para finalizar as principais matérias que são ensinadas no primeiro ano do ensino médio, o tema da força, a força resultante. Já falamos sobre energia com a teorema da energia cinética, já falamos também sobre cinemática, a equação do sorvetão, e agora para a gente fechar aquele combo de mecânica, a gente vai falar sobre força, no caso especificamente força gravitacional e força de resistência do ar. Então, das 7 questões abordadas na prova, 3 delas falaram sobre mecânica. Então, é bastante, né? Então, a gente tem que tomar sempre, ver como isso pode ser uma tendência para os próximos vestibulares, mas que a gente vai te dar todo o suporte, todo o apoio para poder resolver essa questão. Bora lá então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar a tantos aqui que estão estudando física. De cara, assim, um exercício um pouquinho longo daquilo que a gente comparou com os primeiros 4, mas nada muito difícil não, se você sabe o domínio as palavrinhas chaves. Você percebeu que a Unicamp traz palavrinhas chaves para poder você responder com tranquilidade a questão. Então ele falou o seguinte: um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar. Então veja, ó, são duas forças que a gente está estudando: a força gravitacional e a força de resistência do ar, chamada Fr. Essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Então, o que, que dá para a gente logo de cara estudar aqui e com certeza acertar esse tema? Você tem aqui o solo, vamos colocar o solo aqui para diferenciar um pouquinho, colocar ele de preto. E a gente tem uma bolinha, ou algum objeto, seja ele qual for, tem uma bolinha aqui e ele está sob a ação de duas forças. Quais são elas, né? A força gravitacional, que puxa ele para baixo, aqui também conhecido como força-peso, e a força para cima, sentido oposto, chamada força de resistência do ar. Ele especificamente chamou de Fr. Aqui então a gente tem o Fr para cima e a Fg, que é a força gravitacional aqui para baixo. Isso daqui está acontecendo porque ele disse o sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, a força de resistência do ar se o corpo parte do repouso, porque não tem resistência do ar se ele estiver parado, né? À medida que a velocidade aumenta, a força da resistência do ar também aumenta. Com a aceleração do corpo, diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de certo instante. Então, a aceleração dele é praticamente nula. Então, a gente pode dizer que se a aceleração fosse nula, a velocidade dele seria constante. Por que que a velocidade é constante, né? Porque a aceleração justamente é a variação da velocidade. Se a aceleração é zero, não existe variação da velocidade, a velocidade é constante. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante, como a gente disse, chamada aí, nesse caso, de velocidade terminal, que foi o tema que ele usou aqui. Um objeto de massa 200 gramas é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Tá bom? Então ele soltou e aí aconteceu o que ele previu aqui no começo do enunciado. Qual o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal? Depois que ele atinge a velocidade terminal, a aceleração dele vai ser zero e a velocidade é constante. Só que a gente também deve se lembrar que força. Deixa eu usar aqui minha canetinha. Lembrar que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Nesse caso que a gente está estudando, a aceleração dele vale zero. Se a aceleração vale zero, a força resultante aqui do corpo vai valer zero. Nessa situação, a gente tem dois casos: a força gravitacional para baixo e a força de resistência do ar para cima. Então, eles têm sentidos opostos. Se a gente adotar um referencial, vamos adotar, por exemplo, o referencial para baixo, tá? Poderia ser para cima, daria do mesmo jeito a nossa resposta. Então, tudo que vai para baixo seria positivo e tudo que vai para cima negativo. Nesse caso, então, a gente tem que a força gravitacional positiva menos a força de resistência do ar, ela é negativa, porque ela é a oposição ao referencial que nós adotamos aqui para baixo. E isso aqui dá zero. Logo, se a gente passar para cá, a gente pode dizer que a força de resistência do ar é igual à força gravitacional. Não é verdade? Se a força a gravitacional é conhecida como força-peso, a gente pode dizer que é massa vezes a gravidade. E a gente vai usar a massa, tome cuidado como isso, né? A massa aqui desse corpo, ela tem que ser em quilogramas. E 200 gramas é equivalente a 0,2 gramas. Para quem não lembra, a força gravitacional também pode ser estudada como força-peso, que é massa vezes gravidade. Logo, a força de resistência do ar, como é igual à força gravitacional,
ela é 0,2 vezes 10, que é a massa 0,2 vezes a gravidade 10, e a força de resistência do ar vai valer aqui 2 newtons. Cuidado que tinha uma pegadinha nesse exercício, né? Porque se de repente você escolhesse, esquecesse de passar esse grama para quilograma, havia uma alternativa que era o 2.000 gramas, fazendo 200 vezes 10, que era a gravidade, existe uma resposta que poderia te confundir. Mas você não pode esquecer que a unidade padrão que a gente usa para massa, quando se fala de força, é quilogramas. Então, eu preciso passar esses 200 gramas para quilograma, e aí fica 0,2 vezes 10, que chega na alternativa B aqui como resposta, a alternativa que é a força de resistência do ar. Veja que se a força de resistência do ar é igual à força gravitacional, não existe resultante, a aceleração é zero e a velocidade é constante, e a velocidade constante é chamada, nesse caso, de velocidade terminal. Beleza? Mais uma questãozinha aqui da prova da Unicamp, que trouxe para a gente essa questão sobre forças e leis de Newton. Grande abraço e até a próxima.